Boa noite, igreja. Boa noite. Muitos animados aí, nessa vibração. Cadê o seu boa noite bem forte aí? Cadê ele? Agora sim. Igreja, estou aqui mais uma vez, incumbido dessa missão, mas para mim é uma honra imensa subir aqui neste púlpito e compartilhar com você a palavra de Deus nessa terça-feira. Quero já deixar claro para vocês que o Bispo Rafa e a Bispa Liz estão deixando um abraço direto de Atlanta. Eles foram para celebrações lá dos Estados Unidos. E recebam um beijo americano nesse momento dos nossos bispos, amém? Queridos, eu quero que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir a presença de Deus mais forte ainda neste lugar. Meu Deus, meu Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa se manifestar, Pai, assim como tem se manifestado, Pai, nesta igreja. Que não seja, Deus, eu falando aqui, mas seja o Teu Espírito. E assim também, Pai, que não seja a pessoa humana compreendendo, mas seja o Espírito Santo de Deus que está em cada um que está assistindo neste momento o nosso culto. No presencial, no online, meu Deus, nós pedimos, Senhor, que nada venha atrapalhar o entendimento da Tua palavra nesta noite. E já reforço, Deus, que hoje é um dia maravilhoso aos Teus olhos. Se uma só pessoa, meu Deus, aprender o que o Senhor quer ensinar hoje, já valeu de tudo este culto. Mas nós sabemos, Senhor, que existem pessoas mais sedentas ainda. Sabemos, Pai, que tem pessoas necessitadas, que precisam ouvir a Tua palavra. E assim, Pai, seja, meu Deus, que todo tipo de sentimento ou pensamento que venha atrapalhar o culto nesta noite, fique do portão para fora, porque aqui só é bem-vindo o Espírito Santo de Deus. E se a igreja da Ceilândia concorda comigo, diz um amém bem forte. Igreja, eu quero compartilhar com você o que está ardendo no meu coração nesta semana, que não sei se o pessoal da arte colocou aqui, maravilha. Deus não anula promessas. Você pode repetir isso comigo? Deus não anula promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus aí, meu irmão? Acena aqui para o pastor. Quantos aqui tem promessa de Deus aí? Levanta a sua mão, diz um amém bem forte. Amém. O que seria de você sem a promessa de Deus? O que seria de mim sem a promessa de Deus? Qual motivação nós teríamos de enfrentar uma batalha se nós não pensássemos no momento da nossa honra, da nossa vitória? Se nós não acreditássemos que Deus, Ele não é homem para mentir e que as suas promessas hão de se cumprir? O que seria de nós se nós não acordássemos de manhã e falássemos: meu Deus, mais um dia, né? Vamos lá. O que seria de nós se nós tivéssemos esse sentimento de apatia, de vazio? Mas o que seria de nós então se acordássemos vibrantes, firmes, fortes na promessa e falando: Deus, eu não sei se hoje é o dia que o Senhor vai me abençoar, mas eu só sei que a minha vontade de ser abençoado não mudou. Eu estou compartilhando isso com você, meu querido, porque neste ano fazem 19 anos que eu entreguei a minha vida para Deus. Não é 1 ano e 9 meses, nem 19 dias, 19 anos, quase 2 décadas. E não muito diferente de pessoas que chegaram do revisão de vidas, como nesse final de semana, eu cheguei assim muito abatido. Cheguei frustrado, com sonhos cancelados pela minha pessoa que não acreditava mais.
E eu tive que colocar muita fé naquilo que Deus tinha me prometido, naquele revisão de vidas, naqueles dias que antecederam e também dias depois que aconteceram o meu revisão. E quando eu lia nesses meus 19 anos atrás, quando eu li a palavra de Deus, eu cheguei aqui em Êxodo. Eu queria que o pessoal da mesa de som compartilhasse comigo Êxodo 6, 7. Lá em Êxodo 6, 7, fala da promessa de Deus para Moisés. Moisés até então, ele tinha sido um jovem, uma criança, que tinha sido adotado pela filha de Faraó. Tinha tido uma educação conforme aquela família. O mais alto padrão de vida e de ensino Moisés tinha. A expectativa que Moisés tinha da vida dele era muito alta. É só você começar a ligar os pontos e ver que Egito era como se fosse uma potência mundial, como é hoje a tecnologia dos Estados Unidos, como é a tecnologia da China. Você vê países que são destaque e referência para outros países. Egito naquele tempo era assim. E eu não vi nessa semana agora uma descoberta que existe quase 1000 metros abaixo daquelas pirâmides do Egito, que nunca sequer tinham sido descobertas. Existe uma cidade ali para baixo. E os cientistas, os arqueólogos não conseguem explicar de onde vinha tanta tecnologia para aquela população daquela época, que já dominava a matemática, começou a descobrir as coisas de astrologia. O Egito, ele era uma referência, e Moisés estava inserido nessa referência de conhecimento e sabedoria. Mas tinha uma coisa que ele não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento de Deus. Ele não tinha conhecimento da natureza de Deus. E quando veio as crises, os erros dele, quando veio as perseguições, ele não tinha sido preparado para isso e ele fugiu. Até que Deus foi lá e o resgatou na sarça ardente, fez-se mostrar que Deus era com ele, teve que convencer Moisés, e aí você tira como ele era um cara muito analítico. Deus teve que se provar por várias vezes que ele era poderoso e que estava com Moisés na missão de libertar o povo do Egito. Eu te contei esse contexto todo para você entender o significado da promessa de Deus para uma pessoa que tenha muito conhecimento, mas pouca experiência com Deus. E lá em Êxodo 6, 7 fala assim: farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Próximo. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei essa terra para ser propriedade de vocês. Assim sou o Senhor. Existe uma promessa aqui: fazer do povo do Egito, que era escravo, povo de Deus, que era escravo no Egito, para se transformar dono de uma terra maravilhosa. E que Moisés seria o grande líder, o libertador, o profeta, o sacerdote, o homem que seria o primeiro a pisar naquela terra. Convenceu o faraó a liberar o povo, convenceu o povo a segui-lo. E que povo, hein? A viagem fala na Bíblia que demoraria 40 dias. E o povo sempre duvidando de Deus e de Moisés, criava contenda, fofoca, brigas, deuses, ao ponto de esses 40 dias se tornarem 40 anos. Moisés já estava cansado, a mesma sandália que usava há 40 anos, a mesma calça da Renner que usava há 40 anos, a mesma camisa da Riachuelo
que usava há 40 anos. Na Bíblia fala que a roupa não se desgastava. E aí, dia após dia, Deus fazia milagre, fazia se fazer valer da proteção. No dia colocava a nuvem de proteção, e à noite a coluna de fogo para apartar, para afugentar o frio. Deus sendo Deus daquele povo por todos aqueles dias. E o povo nunca estava satisfeito. Ah, mas o Senhor nos tirou lá do Egito, a gente era escravo, mas pelo menos tinha o que comer. Aí Deus vai e cria o maná na porta da tenda de cada pessoa. E o povo não satisfeito. Ah, mas lá a gente comia carne, e aqui não tem nada de carne. Aí Deus vai lá e cria as codornas, né? Para dar de comer para aquele povo reclamão. Ah, mas agora nós temos sede e não temos o que beber. Aí Deus vai lá e dá a direção para bater na rocha e jorrar água. Eu tenho certeza que se existisse Coca Zero daquele dia, o povo ia reclamar porque não tinha Coca Zero. De tão reclamão que o povo é. Meu querido, se eu puder te ensinar uma coisa agora, ela já vai se fazer valer. Se no dia mal você reclamar de Deus, você não é digno para ter as bênçãos de Deus nos dias bons. Posso ouvir o seu amém? Quando você reclama de Deus, o que eu aprendi? Eu estou te falando porque eu já era uma pessoa muito reclamona quando eu cheguei na igreja. Até que eu ouvi uma pregação de um pastor falando o seguinte: todas as vezes que você reclama do seu salário, da sua família, dos seus pais, do seu trabalho, tudo que você reclama, e você não tem poder de mudar, controlar aquilo, você está dizendo para Deus que Ele não sabe ser Deus, e que você, no lugar dele, seria melhor do que Ele. E o povo era assim. Imagina só o quanto de desgaste, tanto de preço alto que Moisés estava pagando, conduzindo aquele povo para a terra prometida. Até que chegou o dia que estava perto. Passaram-se tantas coisas, preço alto pago por Moisés e pelas pessoas que obedeciam à direção de Moisés e de Deus, eram poucos. Chegou o grande dia que eles estavam perto. E isso descreve lá em Deuteronômio. Deixa eu pegar aqui o versículo. Deuteronômio 34. E Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, no alto de Jericó. Nossa, era monte alto, atrás de monte alto, até chegar na altura de Jericó. Aqui eu acho que foi o primeiro Legendários, viu, pastor Anderson? Subi no monte até encontrar o Legendários 01, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Canaã, o território de Gileade até a cidade de Dan no norte. Próximo. Os territórios das tribos de Naphtali, Efraim, Manassés. Próximo. A região sul e a planície. Próximo. E Deus disse a Moisés, pega isso, igreja, se liga nisso aqui. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Igreja, 40 anos ouvindo burburinho, reclamação, 40 anos pagando preço, guiando uma população reclamona, pesada. Se tinha uma pessoa que precisava, que deveria, que mais era honrosa de pisar naquela terra, era Moisés. E a promessa lá em Êxodos, onde é que ela fica?
Quando eu li essa passagem, eu falei: não, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa muito errada aqui. Como assim? Como assim Moisés não vai pisar na terra prometida? Ele foi obediente, ele foi servo, ele foi líder, ele foi um monte de coisa, por 40 anos. Se tinha alguém que merecia pisar naquela terra, era Moisés. E eu fico imaginando a conversa de Deus com Moisés. Moisés falando assim: Senhor, mas eu já estava pensando já na minha rede, para eu descansar, porque eu estou muito cansado. Eu já estava pensando no quanto que eu ia poder construir a minha casa, a minha tenda, curtir esses dias bons com a minha família, provar daquela uva grande, que o Senhor falou que 2 homens não conseguiam carregar. Onde é que fica a promessa de Deus nesse momento? E Deus fala para Moisés: Moisés, fecha os olhos, abre os braços. Moisés, morre. Eu não sei, meu querido, se eu estou conseguindo compartilhar o meu sentimento de frustração com você quando eu li essa passagem. Entrei numa crise tremenda. Aí vem o meu segundo ensinamento para você. Sabe por que tem tantas pessoas que desistem no meio do caminho? Sabe por que tem pessoas que vêm para a igreja sedentas, apaixonadas, obedientes, e elas param no caminho? Sabe por que tem pessoas que chegam aqui, recebem uma bênção, e elas estão esperando a próxima, e a bênção não vem, e as coisas começam a se deteriorar, a fé da pessoa começa a minar, e elas começam a negociar a fé, e desistem? Sabe por que tem pessoas que chegam e está indo bem no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e depois simplesmente esquece que Deus prometeu para elas algo grande? É porque elas não entenderam que Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não tem relógio, Ele não marca tempo. Ele promete a execução da promessa, mas Ele não fala nem o dia e nem a hora. É responsabilidade de Deus quando Ele prometeu fazer-se cumprir, mas é nossa responsabilidade permanecer de pé nos dias ruins. É responsabilidade nossa se manter no altar quando não temos nada, porque também é muito fácil chegar no altar e agradecer pelas coisas boas. Difícil é chegar no altar e agradecer pelas coisas ruins, porque nós aprendemos muito mais nos dias difíceis do que nos dias bons. Os dias bons nós vamos colher aquilo que nós aprendemos nos dias ruins. Muitas pessoas que tinham promessas altas, testemunhos grandiosos, pessoas que Deus ia colocar elas no mais alto topo da honra, porque não suportaram o meio do caminho, não suportou o vale, não suportou a dificuldade, e desistiram, porque não conheciam o caráter benevolente de Deus. Beleza, pastor, maravilha, mas e aí, cadê a promessa de Moisés? Cadê ele pisando lá na terra prometida? Do jeito que Deus prometeu para ele lá em Êxodos, como o Senhor mesmo mostrou aqui para nós. Cadê? Onde está? Coloca a mão no seu coração, meu querido, e fale assim comigo: Deus não é homem para prometer nada e não cumprir. Ele é o meu Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, uma coisa eu sei, que Ele vai cumprir todas as promessas dEle na minha vida e na vida da minha família, em nome de Jesus.
Você vai vibrar agora, meu querido. O que eu vou compartilhar com você ali em Mateus 17:3. Entenda uma coisa. Como eu falei que Deus não usa relógio, então o tempo de Deus não consegue ser marcado, cronometrado. Ele é tão poderoso que Ele consegue nesse exato momento saber o que aconteceu no passado, aqui agora e daqui a 1000 anos, 2000 anos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Precisamos entender essas 3 características poderosas de Deus. E na Bíblia também fala que 2 dias para o homem é como se fosse 2000 anos para Deus. Um dia para o homem é como se fosse 1000 anos para Deus. Alguém já leu esse versículo aqui? Para não me deixar passar aqui por mentiroso? Pois bem, naquele dia Moisés foi arrebatado por Deus. Pastor, mas na Bíblia fala que Deus matou, Moisés foi sepultado. Que engraçado, pois lá no livro de Judas diz que o Satanás procurava pelo corpo de Moisés e não achou. Não achou, então cadê o corpo sepultado de Moisés? No dia que Deus arrebatou Moisés, passaram-se 2 dias para Deus. 2 dias para Deus, 2000 anos para o homem. 2000 anos para o homem, estava Jesus vivendo isso aqui, que a gente vai ler agora. E os 3 discípulos. Você pode voltar, George, para o 2, 17:2? Obrigado. Ali, 17:1. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Próximo. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui mostra que Deus, Ele honrou a palavra dele lá em Êxodo, mas de uma forma muito mais poderosa, se encontrando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se Moisés, na sua humanidade, pensou que ia caminhando como um homem normal, Deus, na sua grandiosidade e poder, fez uma entrada triunfante, poderosa, para Moisés e Elias se encontrar com o Rei. Isso aqui mostra que o meu Deus, o teu Deus, não deixa ninguém frustrado quando se trata de promessas dele. Obrigado por 3 améns. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você, não do teu jeito, não na tua hora, não da tua forma, do jeito, da hora e da forma dele. Quem está recebendo aí diz um amém. Abraão passou também pela mesma situação que Moisés. Deus prometeu para ele que ele seria pai de multidões. E Deus prometeu para ele um filho, e se realizou. Isaac era a alegria da casa. Quem é pai e mãe sabe que o filho muda o ambiente e a vida dos seus pais. O sentido muda, as razões mudam. Imagina quando você espera de forma ansiosa por esse filho, por essa promessa. E a promessa chegou. E Deus chega num dia e fala: Abraão, entrega o seu filho para mim. Abraão, sem entender nada, pega Isaac, uma faca bem afiada,
e sobe um monte onde é feito os sacrifícios das ofertas. Eu fico imaginando Abraão subindo aquele monte e o filho perguntando: pai, cadê o cabritinho que a gente vai ofertar para Deus? O que ele vai responder para o filho? E quando ele chega no alto do monte, chorando em prantos, amarra o filho ali na pedra, pega a faca, a mão está tremendo, o filho já começa a chorar, que já estava entendendo, começa a falar: pai, não faz isso. Ele levanta o braço e o anjo do Senhor aparece para Abraão e fala: o teu coração foi provado, só para eu ver o quanto você é fiel. Ele olha para o lado, tem um cabrito novo, perfeito, e ali é feito o sacrifício. Isaac nasceu após 25 anos da promessa de Abraão. E o que falar de José, que ainda moço, ainda jovem, Deus prometeu para ele que ele seria rei e que a sua família se prostraria diante dele. Tão jovem, tão moço, tão menino, que não soube guardar a promessa de Deus para ele, ficou falando para os irmãos, criando inveja e causando nele perseguição, ao ponto de quererem matá-lo. Foi jogado na prisão, foi vendido como escravo, e de forma muito injusta preso, e esquecido lá na prisão, ajudando outras pessoas a recuperar a posição de Deus para elas, e pedia para essas pessoas que ele ajudava: olha, não se esqueça de mim aqui. E as pessoas simplesmente esqueciam dele. E José foi muito posicionado na fé. Você não vê um só versículo na Bíblia falando que ele reclamou do que estava passando. E se tinha alguém que podia reclamar da situação, era José. José passou 13 anos não recebendo a honra de Deus. E o que falar de Davi, que foi ungido rei, matou Golias e foi perseguido por 15 anos por Saul. Todas essas 4 pessoas que eu testemunhei para você, elas chegaram no mais alto monte das suas vidas, chegaram no ápice do topo daquilo que elas poderiam alcançar. Elas foram honradas lá no monte, mas elas também honraram Deus no vale. Você quer chegar no monte? Não despreze os seus vales. Pessoas que chegam no topo sem passar pelo processo do vale, elas não têm autoridade, elas não têm sabedoria, elas não sabem administrar a dor. E como você consegue ter sucesso se você não souber administrar a sua dor? Você vai chegar nos montes, isso é uma promessa de Deus. Você vai chegar no monte financeiro, no monte da sua família totalmente entregue para Deus. Você vai chegar no monte da sua casa própria, você vai chegar no monte do seu carro, você vai chegar por esses montes, mas não despreze os vales. O vale, ele é a porta, é o caminho que se passa até chegar no momento de honra, de glória, de prosperidade, de plenitude. Oh, meu querido, deixa eu te falar, se você for fiel nos vales, pode ter certeza que todos os dias que você chorou, que você clamou, que você buscou a Deus, mesmo no silêncio, na escuridão, na escassez, tudo isso vai gerar semente para você colher a 30, a 50 e a 100. Eu te digo uma coisa: Deus ama honrar os seus filhos.
Queremos a glória da promessa, queremos a honra da promessa, queremos o cumprir da promessa, mas não queremos passar pelos vales. Para finalizar, em Hebreus 10, 23, é meu último versículo da noite. Aqui resume o que Deus é para mim e para você. Guardemos firmemente a esperança da fé que processamos. Se a gente precisa guardar a igreja da Ceilândia, é porque tem alguém querendo roubar. Se você precisa guardar de forma firme, é porque tem alguém querendo atacar de forma poderosa, assintosa, a tua promessa em Deus. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus cumprirá as suas promessas. Deus há de cumprir todas as promessas para você. E por que então, nos momentos do vale, você baixa a guarda? Queridos, hoje tem jogo do Brasil e Argentina, né? Jogão. Quem estava lá na semana passada assistindo o jogo do Brasil e Colômbia? Alguém aqui estava lá? Ó, irmão, uma galera. 70 mil pessoas estavam no estádio Arena BRB. Até a minha mulher, que não gosta de futebol, quando o Vinícius Júnior fez o gol, ela gritava lá. Como é emocionante, né? Uma vitória. E a torcida apreensiva ali no final do jogo, a galera já reclamando com o juiz, com o goleiro que fazia cera, o time colombiano todo bem montado, jogando um futebol de alto nível, e o Brasil querendo vencer, precisando vencer. Quando o Vinícius Júnior fez o gol, rapaz, 70 mil vozes gritando gol, e a galera aplaudia. Meu irmão, que energia boa, que energia. Eu estou te contando essa história aqui, esse relato, porque houve uma festa ali no estádio quando teve uma vitória do Brasil. Imagina só como é a festa nos céus quando chega a tua vitória. Você acha que são 70 mil anjos aplaudindo você? É gente demais, é anjo demais, é Deus fazendo a festa, porque você se manteve firme, sedento na vitória, procurando a tua vitória, do primeiro ao último minuto. Você não foi desistente, por isso que a vitória é tua. Se você não desistir, mais do que 70 milhões de vozes vão aplaudir e gritar o teu nome, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você que quer a sua vitória, fique-se de pé. Você que quer vibrar pela tua vitória, fique-se de pé. Você que arde no teu coração a tua promessa, fique de pé. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em teus ouvidos e são sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
você sabe. Vem comigo e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Você pode até chorar, Posso até mas a alegria vem pela manhã. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és minha Deus de aliança. promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Repete essa oração comigo, igreja. Eu não estou falando aqui de coisas simples, eu estou falando da manifestação, da fidelidade de Deus na tua vida. Estenda a tua mão lá no alto e repita assim comigo: meu Deus, eu creio, eu entendo que as tuas promessas não serão anuladas na minha vida. Eu declaro hoje, amanhã e sempre que no vale ou no monte eu serei fiel. Eu serei fiel e eu sei que tu és bom e vai me colocar em lugares de honra, em nome de Jesus. Igreja, eu vou aproveitar esse momento para dizer algo para você. Se você pensar que eu vou falar de dinheiro, eu acho que você pode correr para casa agora, que dá tempo de pegar o primeiro tempo do jogo. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de promessas. Hoje, Deus abriu tantas portas na minha vida, que hoje eu vou dar o dízimo mais alto da minha vida. Quando eu pisei nesta igreja a primeira vez, eu era um jovem que estava lutando pelas minhas promessas. Queria me firmar na minha área profissional.
queria me firmar na minha liderança, queria um dia me tornar pastor, mas eu também queria ter sucesso na minha vida profissional, queria poder dar condições boas para minha família. Tudo isso era uma promessa de Deus há 19 anos atrás. E Deus abriu portas de forma tão poderosa, que hoje eu vou entregar o maior dízimo da minha vida. Coincidentemente caiu como hoje. Eu não estou falando aqui para me engrandecer, para dizer isso ou aquilo. Eu acredito que as bênçãos de Deus, elas precisam ser publicadas, faladas como testemunho, para ativar a tua fé. Porque um dia, um pastor subiu aqui, e pelo testemunho dele, ativou a minha fé. E muitas vezes eu ofertei o que eu não podia. Eu não estou falando para você entregar o teu dinheiro, que você vai voltar para casa. Não estou falando para você gastar o dinheiro da tua conta. Eu não estou falando nada disso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre fidelidade, sobre confiança, confiar em Deus. Eu não estou aqui para falar para você, se sacrifique ao máximo que você puder. Não, eu estou falando, você confia em Deus? Quer que Ele te surpreenda? Quer que Ele abra as portas que homem nenhum conseguiu abrir? Acredite, não só no momento do louvor, não só no momento da palavra, seja também uma pessoa de fé no momento dos dízimos e das ofertas. Eu quero que o pessoal se posicione aqui. Se essa palavra tocou o teu coração, venha aqui trazer a sua oferta. Você que está para entregar o seu dízimo, pode vir aqui para frente. Acredite, as promessas de Deus para todas as áreas da sua vida, principalmente da sua vida financeira. Então não tenha medo, não tenha receio. Venha, entregue aqui o seu dízimo e a sua oferta. Posso enfrentar o que for, eu sei que